Olá pessoal do canal Paraíba no Passado, nos encontramos hoje aqui na cidade de Pilar, onde vamos estar mostrando para vocês antigos monumentos históricos e contando um pouco da história dessa cidade. Estamos aqui diante a matriz da cidade de Pilar, que fica localizada aqui a cerca de 55 quilômetros de distância da capital paraibana. Pilar é a terceira cidade mais antiga da Paraíba e é mundialmente conhecida por ser a terra natal do escritor José Lins do Rego. Esse prédio que fica aqui na lateral da matriz, ele foi construído em 1745 para abrigar os padres jesuítas em uma missão iniciada em 1670, quando aqui chegaram para catequizar os índios cariris e coremas. Eles fundaram aqui um colégio e assim, em volta do mesmo, iniciou-se o povoado. Provavelmente esse prédio sofreu algumas reformas, mudando um pouco das características da época. E no final do século XVII já era notado uma definição urbana aqui na Vila do Pilar, como era conhecida. As ruas ainda não eram calçadas, mas já possuía alguns prédios, como a velha Igreja Matriz, a Casa de Câmara e Cadeia e o sobrado do comendador Quincas Napoleão. Acredita-se que a igreja antiga ela ficava aqui nessa direção, de frente à antiga casa dos jesuítas e também em frente à matriz atual, a atual igreja aqui da cidade de Pilar. E essa Casa Rosa aqui na chegada da cidade de Pilar, de quem vem de Pernambuco, seria a casa da tia Naninha, a tia do escritor José Lins do Rego, e onde ele passou a maior parte de sua infância. Ela fica logo aqui em frente à Casa de Câmara e Cadeia. Já a antiga Casa de Câmara e Cadeia, aqui da cidade de Pilar, que é uma das construções mais antigas, ela foi construída durante o Brasil Império e é um dos 38 monumentos desse gênero no Brasil e é o único na Paraíba. Este prédio recebeu a visita do imperador Dom Pedro II em 1859, dando beijamão à sociedade paraibana. E daqui estaremos seguindo para outros pontos históricos aqui da cidade, que são menos divulgados. Do centro daqui de Pilar vocês vão encontrar bastante vídeo, mas desses pontos que a gente vai estar mostrando hoje é bem menos divulgado e tem um valor bem relevante na nossa história, na história dessa cidade. Bem pessoal, estamos aqui nas imediações da antiga estação ferroviária de Pilar, onde a gente vai estar mostrando o antigo prédio e também algumas instalações que fazia parte. Existem ainda alguns casarios da época e a gente vai estar contando a história dessa estação que foi de tão grande importância aqui para a cidade. E esse prédio aqui seria o antigo armazém aqui da estação de Pilar, hoje já modificado e com outras finalidades, mas por grande parte do século XX ele serviu como armazém da estação daqui de Pilar. E em frente aqui aos velhos trilhos da linha férrea de Pilar está a estação, a antiga estação aqui da cidade. E essa estação ela foi inaugurada em 1883, logo após a inauguração da estação de entroncamento e Mulugu, a estação Camarazal em Mulugu. Bem pessoal, eu não sei vocês, mas a minha imaginação vai longe e eu imagino quantas pessoas tenham passado por aqui, Quantas vidas, quantas esperas, quantas despedidas se passaram aqui nessa estação, que era um ponto de ligação entre Paraíba e Pernambuco. Essa estação ela era composta por sala de espera, a sala do agente da estação, a sala das bagagens e também por trás a casa do agente, que tinha quarto, cozinha e sala. Veja que ainda preserva aqui a madeira original em suas pilastras e partes aqui da calçada da estação. Logo ali na frente fica o armazém. E a chegada dessa ferrovia aqui transformou essa localidade
em um lugar de passeio. É comum encontrarmos nos jornais da época relatos sobre o passeio de Pilar. Inclusive a gente tem, encontrei, né, em um jornal da época, um passeio que foi feito aqui pelo Barão do Abiaí, que as lideranças políticas que o apoiavam era dessa região, né? Então ele fez um passeio aqui para Pilar e conta com detalhes o que ele vivenciou, né? As paradas nas outras estações, como na Estação Reis, também na estação de entroncamento. E é bem interessante. Eu vou estar deixando na descrição do vídeo os detalhes desse passeio. E como exemplar de antigos engenhos aqui da várzea do Rio Paraíba, hoje eu vou trazer para vocês as imagens e também um pouco da história de antigos proprietários desse engenho, que é o Engenho Recreio, o qual esse bueiro pertencia. Hoje só resta o bueiro e o casarão, um pouco descaracterizado, mas vamos estar trazendo as imagens para vocês e contando um pouco da história. Possivelmente a moita do engenho ficava nessa direção, onde hoje existem essas edificações em ruínas. E esse é o casarão aqui do Engenho Recreio. Estamos acostumados a ouvir histórias e também ver vídeos, né, do casarão do Engenho Corredor, que é o mais conhecido aqui da cidade de Pilar. Mas existia, na época em que a linha férrea chegou aqui, outros casarões e outros engenhos, como esse, o Engenho Prazeres, que ficava aqui próximo também, o Engenho Paciência e outros engenhos aqui na região da várzea. 1910 é o ano do primeiro registro identificado do Engenho Recreio. Era um engenho movido a vapor e também produtor de algodão. A Casa Grande, cujas intervenções dificultam a leitura, né, é uma construção provavelmente do início do século XX. E vamos seguindo aqui para conhecer o casarão. Hoje esse engenho ele não tem moradores, mas existem pessoas que tomam conta aqui do casarão. Em 1910 esse engenho ele pertencia ao Major Anísio Pereira Borges, que hoje dá nome inclusive a uma rua aqui na cidade de Pilar. E o Anísio Pereira Borges ele foi casado com a Virgínia Veloso Borges, e os dois eram os patriarcas dos Veloso Borges, né? Foram os pais de 3 importantes políticos aqui no estado da Paraíba. E o casarão aqui do Engenho Recreio ele é todo arrodeado de alpendres. Possivelmente houve algumas intervenções aqui na construção, mas preserva algumas características da época, né? E os Veloso Borges, eles foram pais, como eu disse anteriormente, de 3 importantes políticos aqui do estado da Paraíba. O primeiro filho do casal foi o Manuel Veloso Borges, nascido aqui no Engenho Recreio em 11 de abril de 1885. E ele exerceu o cargo de senador pela Paraíba no ano de 1935 a 1937. E em breve estaremos vendo a possibilidade de estar fazendo a filmagem aqui dentro do casarão para mostrar essa edificação e ver se ainda se preserva características da época, né? Outro filho do casal que também nasceu aqui nesse engenho e o mais lembrado pela população, né, da cidade de Pilar é o Aguinaldo Veloso Borges, que também foi político no estado e que era integrante do grupo da várzea, né? Ele foi político na época dos Ribeiro Coutinhos, Veloso Borges, essas famílias abastadas aqui da várzea do Rio Paraíba, né? Que foram senhores de engenho e também políticos na época. Bem, pessoal, chegamos agora aqui na capelinha do cemitério daqui da cidade de Pilar. Esse cemitério, nas anotações de Dom Pedro II sobre a vila do Pilar, ele relata que esse cemitério já existia desde 1859, quando ele aqui passou, né? E que teria sido feito por ocasião da epidemia de cólera, que devastou a província em 1855. Semelhante ao de Santa Rita, quando o presidente da província ordenou a todos os órgãos vigários das freguesias que construíssem cemitérios nas povoações. Existem aqui alguns túmulos antigos,
mas as anotações de quem seria sepultado nesses locais já não existe mais. Poucos preservam-se das placas dos jazigos aqui desse cemitério. É um cemitério que hoje tem grandes dimensões, mas que na época provavelmente só era essa parte aqui de trás. E esse aqui foi o túmulo, um dos mais antigos que encontrei aqui, né, que ainda tem as placas de identificação e que seria da família Borges, né, Veloso Borges. Aqui existe uma placa de identificação que seria dos restos mortais do tenente-coronel Manuel Pereira Borges, nascido em 1814 e falecido em 1895. Logo aqui na frente tem mais o integrante aqui da família Borges, que seria de 1888, falecido em 1908, o Milton Veloso Borges. E aqui mais uma placa de identificação, que seria do Anísio da Silva, nascido em 1944, falecido em 1971, esse mais recente. E logo ali na frente existe mais túmulos antigos, mas sem as placas de identificação.